Olá, amigos do universo WWE. Se você ainda não é inscrito em meu canal do YouTube, inscreva-se embaixo do vídeo ou na imagem que está aparecendo no canto superior direito do seu vídeo. Lembrando que as previsões têm um oferecimento de Funerária São João. Sua morte é nossa missão. Então vamos dar início às previsões do maior evento do entretenimento esportivo do mundo, a WrestleMania. Este ano teremos a 31ª edição do evento, que irá acontecer no dia 29 de março, domingo, no Levi's Stadium em Santa Clara, na Califórnia. WWE World Heavyweight Championship Match. Combate valendo o título da WWE, título mundial peso pesado, envolvendo o campeão, a besta encarnada, o cara que tirou a invencibilidade do Undertaker em WrestleMania, Brock Lesnar, contra o ganhador do Royal Rumble Match 2015, Roman Reigns. Na previsão do Fastlane eu apostei que o Daniel Bryan ganharia o combate qualificatório entre ele e o Roman Reigns, e achei que Lesnar vs Reigns na WrestleMania seria um desastre. Mas após a luta entre o Bryan e o Reigns no Fastlane, a reação do público foi totalmente diferente, não foi tão negativa como foi no fim do Royal Rumble Match, quando o Roman Reigns saiu como vencedor. E por que o público não reagiu tão negativamente? A resposta é óbvia. Devido ao grande combate entre os dois, foi uma luta muito boa, e aos gritos de "This is awesome, isso é demais", o Reigns saiu por cima com uma tremenda lança de contra-ataque, quando o Daniel Bryan aplicar o Running Knee. Conseguiu a vitória e assim irá ficar frente a Brock Lesnar na WrestleMania 31. Eu dizia anteriormente que o Bryan e o Reigns fizeram uma luta qualificatória no Fastlane, algo incomum, já que o adversário do campeão principal se dá no Royal Rumble Match. Então, no caso, seria Roman Reigns o adversário do Lesnar, sem discussão. Mas a discussão foi aberta devido ao fato que a autoridade não achou justo a vitória do Roman Reigns no Royal Rumble Match, porque o The Rock ajudou ele a vencer o Royal Rumble Match. E para dificultar o caminho do Roman Reigns para a WrestleMania, colocaram ele à frente a um grande adversário, uma grande dificuldade. Ele conseguiu passar por essa dificuldade, porque para ser campeão tem que passar pelas barreiras impostas, e na minha opinião, o Roman Reigns vence o combate e se torna o novo campeão da WWE, campeão mundial peso pesado. Alguns estão dizendo que o Seth Rollins, que é o ganhador do Money in the Bank, ou seja, tem a pasta com o contrato e pode enfrentar o campeão no momento que quiser, deve fazer o cash-in, ou seja, usar o contrato para ser campeão. Mas eu acredito que não vai acontecer na WrestleMania, e é para isso que eu torço, pelo menos, e como eu disse, o Roman Reigns vence o combate. The Undertaker vs Bray Wyatt. Nos últimos meses, os sites vêm noticiando que a WWE está querendo deixar o Bray Wyatt forte para enfrentar o Undertaker na WrestleMania. No Hell in a Cell, durante a luta do Dean Ambrose contra o Seth Rollins, dentro da cela infernal, ficou tudo escuro, o Bray Wyatt apareceu e atacou o Dean Ambrose. E a partir daí começou a rivalidade entre eles, que se estendeu até uma edição do Raw no começo de janeiro, em um combate de ambulância que teve vitória do Bray Wyatt. Eles também se enfrentaram no tributo para as tropas. Tivemos ali a única vitória do Dean Ambrose na rivalidade entre eles. No TLC, teve uma fantástica luta de mesas, escadas e cadeiras com vitória do Bray Wyatt. E anteriormente, no Survivor Series, o Ambrose perdeu por desqualificação após ter usado uma cadeira. Por esses fatos e pelas promos misteriosas que ele estava fazendo nas últimas semanas, tudo levava a crer que o adversário do Bray Wyatt era um outro ser das trevas. E quem poderia ser? Claro que é o Undertaker, já que o Sting começou a rivalidade com o Triple H em novembro. No Fastlane, aquela música fúnebre do Undertaker começou a tocar. Apareceram aqueles caras com tocha de fogo, tudo de preto, e de repente bateu o sino. E todo mundo estava convencido que era ele voltando. E os caras vieram empurrando o caixão. Aí já deu para perceber que tinha algo diferente. E isso se confirmou quando o caixão se abriu e de lá se levantou o Bray Wyatt. E ele lançou o desafio para o Undertaker, dizendo que vai arrancar a alma do Undertaker na WrestleMania, mas para ele fazer isso, o Taker tinha que aceitar o desafio proposto por ele. No primeiro Raw de março, Bray Wyatt chamou o Undertaker, colocou, não sei se era gasolina ou álcool, não sei bem ao certo, e meteu fogo no caixão. Eu pensei que ele ia aparecer dentro do caixão, mas isso não aconteceu. No Raw do dia 9 de março, o Bray Wyatt estava dentro do ringue e chamou o Undertaker para que viesse até ele, para aceitar o desafio proposto por ele, Bray Wyatt. Aí ele pegou a urna das cinzas e abriu para ver se a urna tinha o poder ainda de trazer o Taker de volta. Aí ele abriu, ficou rindo porque não tinha nada dentro da urna. E colocou a urna de volta sobre a mesa. Mas de repente
Começou a sair fumaça da urna, apagaram-se as luzes e os sinos do além tocaram e a voz do Undertaker disse que o Bray Wyatt vai descansar em paz na WrestleMania. Ele disse mais ou menos assim: "You will rest in peace." Então o desafio foi aceito pelo Undertaker e eu não imagino o Undertaker perdendo. Seria sua segunda derrota em WrestleMania, algo nada a ver. Se fosse para perder, ele nem aceitaria lutar. Mas minha previsão é que o Undertaker vença e mostre para o Bray Wyatt que ele é o cara das trevas. Undertaker, o melhor de todos os tempos. Intercontinental Championship Ladder Match. Este combate foi anunciado no Facebook oficial da WWE e durante o SmackDown do dia 26 de janeiro. Para contar esses segmentos, temos que voltar ao WWE Fastlane, onde o Bad News Barrett colocou em jogo o título intercontinental diante do lunático Dean Ambrose. O Dean Ambrose perdeu por desqualificação e evidentemente não conquistou o título, mas ele pegou o cinturão e foi embora. No outro dia no Raw, durante a luta do Bad News contra o Ziggler, o Ambrose apareceu com o cinturão e foi para cima foi para a mesa dos comentaristas, na verdade. Nessa luta o Ziggler ganhou, e aí o Ambrose e o Ziggler ficaram no ringue se olhando, dando indicativos que o Ziggler também poderia estar na briga pelo título na WrestleMania. No SmackDown, primeiro SmackDown após o Fastlane, o Daniel Bryan lutava com o BNB, o Bad News Barrett, e o Arthur estava nos comentários. E após a vitória do Bryan, o Arthur roubou o título do Bad News, que havia recuperado o título naquela mesma noite, enquanto o Ambrose lutava contra o The Miz. Nos bastidores, o Ambrose pediu o título de volta e o Arthur entregou. No primeiro Raw de março, enquanto o Ambrose lutava contra o Bad News, o Arthur de novo estava na mesa dos comentários e roubou o título de novo. Mas aí entrou o Luke Harper, do nada ele apareceu por trás do Arthur e o Arthur deu para ele. E foi assim a briga entre os caras, um roubando o cinturão do outro, até o Ziggler apareceu, deu um super kick no Harper e subiu na escada com o título. No SmackDown do dia 5, o Arthur estava com o título, estava saindo na rampa com o cinturão do Bad News Barrett e apareceu o Bryan, e aí gentilmente o Arthur deu o título para ele, mas o Bryan foi atacado brutalmente de forma covarde pelo Stardust. Stardust, que foi confirmado dias depois pelo WWE.com para esta luta, Ladder Match. Daniel Bryan também foi confirmado. Portanto, teremos o campeão Bad News Barrett colocando em jogo o título intercontinental e uma Ladder Match, combate de escada contra Arthur, Stardust, Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Luke Harper e Dean Ambrose. Vence o combate. E o Daniel Bryan também estará neste combate. E Dean Ambrose vence o combate e ganha o título intercontinental. O COO, The Game, The King of Kings, Triple H contra o Vigilante, o Escorpião, a lenda da WCW, Sting. A rivalidade entre esses dois caras começou em novembro do ano passado no Survivor Series, quando o time da autoridade tinha que colocar o poder em jogo. Se o time perdesse a luta, perderia também o poder. E o Sting apareceu do nada, uma surpresa total na arena, e ele foi um responsável de forma indireta, dá para se dizer assim, pela derrota da autoridade e pela saída da mesma do poder. Ele atacou o Triple H e colocou o Ziggler por cima do Seth para a vitória do time do John Cena. Este que foi escolhido o melhor combate do ano. E em janeiro, a autoridade já estava de volta por causa do John Cena. Aqui teve um segmento envolvendo o Edge e o Christian no último Raw do ano, e por Seth Rollins não quebrar o pescoço do Edge, o Cena foi obrigado a trazer a autoridade de volta. E como eu dizia, a autoridade voltou e já voltou implantando a sua ditadura. Demitiu o Ryback, o Eric Rowan e o Dolph Ziggler. Só que numa outra edição do Raw, o Cena teve a oportunidade de trazer os demitidos de volta. E de novo, para a raiva do Triple H, o Sting foi fundamental para a vitória do Cena contra o Seth Rollins no combate que estava valendo a recontratação daqueles que haviam sido demitidos. No Fastlane, os dois ficaram frente a frente, cara a cara. O Triple H atacou ele, foi para cima dele dando socos, depois pegou a marreta, mas quando entrou no ringue, o Sting já estava com o bastão, cutucou o bastão embaixo do queixo do Triple H e apontou para o símbolo da WrestleMania, indicando assim o combate entre os dois. Combate que instantes depois, na mesma noite, foi confirmado. Luta que será a primeira do Sting na WWE e poderá também ser a última na WWE. E também a última de sua carreira. E, na minha opinião, o Sting vence o combate. United States Championship Match. Combate valendo o título dos Estados Unidos. Uma revanche do Fastlane envolvendo o desafiante John Cena e o campeão Rusev. Vamos relembrar o que aconteceu mês passado no Fastlane.
A luta entre os dois estava na fase final, o Cena estava conseguindo escapar do Accolade, do Rusev, e aí a Lana entrou no ringue para distrair o juiz. E aí o Rusev deu um chute no saco do Cena e depois aplicou o Accolade no Cena, que apagou, e a vitória foi dada para o Rusev, que reteve o título dos Estados Unidos. No Raw pós-Fastlane, o Cena pediu revanche, mas o Rusev não aceitou. No outro Raw, o Cena teve um outro pedido negado. Só que em outra edição do Money Night Raw, o John Cena adotou um outro método. Depois da vitória que o Rusev teve numa luta contra o Curtis Axel, o Cena atacou o Rusev de forma brutal com STF, 2 STF de forma seguida. E aí a Lana aceitou o desafio proposto pelo John Cena para que ele parasse com um ataque contra o Rusev. E então o desafio foi aceito e o combate pelo título dos Estados Unidos irá acontecer. E como todos sabem, pelo menos é o que todos dizem, é que o Rusev perdesse a invencibilidade na WrestleMania 31, e é isso que vai acontecer. E justo contra quem? John Cena. Muitos falam que ele é o imperador de talentos, mas a WWE está certa, ele está preocupada com o dinheiro. O Cena dá mais dinheiro que o resto, e então tem que acabar com a sequência desse filho da puta na WrestleMania. E se o Rusev perder a invencibilidade, ele perde também o título. Portanto, John Cena vence e se torna o novo campeão dos Estados Unidos. A não ser que os planos mudem de última hora e o Rusev vence o Cena, mas não levo muita fé nessa ideia. Cena vence e conquista o título dos Estados Unidos. Combate de duplas entre divas. Essa luta foi anunciada no site da WWE. AJ Lee e Paige contra a campeã das divas Nikki Bella e sua irmã Brie Bella. No primeiro Raw de março, durante uma luta válida pelo título das divas entre Nikki Bella e a Paige, a Brie Bella interferiu, fazendo com que o combate terminasse. Ela interferiu porque estava vendo que a Paige estava a ponto de ganhar e conquistar o título. E com essa interferência, a Paige venceu por desqualificação e não conquistou o cinturão. Mas aí a Nikki Bella e a Brie Bella decidiram atacar a Paige após o combate acabado. E aí a AJ Lee fez seu retorno para a WWE, atacando as irmãs Bellas, e uma semana depois foi confirmado AJ e Paige versus Nikki Bella e Brie Bella, grande combate na WrestleMania. Não sei se será grande combate, mas pelo que é anunciado, sim. Claro que a luta não valerá o título das divas, que está em poder da Nikki Bella, porque o combate é em dupla, e eu prevejo a vitória da AJ Lee e da Paige. Randy Orton, The Viper, contra o vendido Seth Rollins. Para falar dessa rivalidade, temos que voltar a outubro do ano passado, quando os dois eram membros da autoridade e tiveram uns pequenos desentendimentos. E no começo de novembro, depois da luta entre os dois, para eles recuperarem a amizade que parecia estar terminando, depois daquelas pequenas desavenças, o Orton se revoltou com a derrota, atacou o Seth Rollins com o RKO, atacou os outros membros da autoridade, até ser controlado pelos mesmos que depois da ordem da Stephanie McMahon e do Triple H destruíram Orton, terminando com 2 curb stomp, um sobre a mesa dos comentaristas e outro sobre aquela escada de metal que fica no canto do ringue. E esse curb stomp, o último curb stomp em cima da escada de metal que fica no canto do ringue, teve como consequência uma cirurgia no nariz do Randy Orton, adiando o retorno dele, que era para acontecer no Royal Rumble Match deste ano. Isso aconteceu no Fastlane. E o retorno dele no Fastlane foi justamente durante o combate do Seth Rollins, que estava tendo como parceiro de equipe o Kane e o Big Show contra o Dolph Ziggler, o Eric Rowan e o Ryback. E depois o time do Seth ter ganho, eles queriam destruir os 3 que haviam perdido. Mas aí tocou a música do Randy Orton, que entrou, atacou o Kane com o Crow's Line, depois deu um super RKO naquele segurança careca feio, que voou da terceira corda e levou um super RKO, e se fudeu todo, um RKO naquele outro segurança. Depois o Seth Rollins atacou o Randy, tentou atacar na verdade, mas o Randy tentou DDT, só que foi impedido pelo Big Show, que puxou ele para fora. Aí o Seth saiu correndo da arena, e o Orton ainda fez um RKO no Kane. No outro dia no Raw, o Orton teve que se juntar ao Seth Rollins para uma luta contra o Roman Reigns e o Daniel Bryan. E aí o Orton estava armando o DDT no Reigns, e o Seth Rollins no Orton, bateu no Orton para entrar. Isso foi fundamental para a derrota deles para o Reigns e para o Bryan. E o Orton perdoou o Seth. No primeiro Raw de março, o Orton ajudou o Seth a vencer o Roman Reigns, mas no Raw do dia 10, o Randy achou que a hora da vingança era aquele era o momento da vingança, e destruiu o Seth Rollins, terminando com a destruição com um tremendo RKO que quebrou a mesa dos comentaristas. No Raw do dia 16 de março, foi lançado o desafio do Orton para o Seth Rollins, e o combate
entre ambos irá acontecer na WrestleMania dia 29. E na minha previsão, é a vitória do Víbora, do Predador Randy Orton, que vai acontecer. Andrade Giant Memorial Battle Royal, batalha em memória de Andrade Giant, o gigante. Essa iniciativa da WWE começou ano passado na WrestleMania 30, e o ganhador foi o Cesaro, que por último eliminou o Big Show por cima da terceira corda. Big Show, que era um dos nomes mais cotados para vencer esta batalha. Mas voltando à batalha deste ano, eu esqueci de dizer que são 20 lutadores. 20 Man Battle Royal, batalha real de 20 homens, ano passado era 30 homens, mas este ano será 20 homens, pelo que dizem. Vamos com os participantes desta luta. Fandango, Adam Rose, Curtis Axel, Ryback, Big Show, Kane, Damien Mizdow, The Miz, Goldust, The Usos, Sheamus, que todo mundo estava prevendo voltar para começar uma bronca com o Daniel Bryan, mas como o Barbudo foi colocado na ladder match pelo título intercontinental, o Sheamus irá lutar nesta batalha real. Os campeões de duplas Tyson Kidd e Cesaro, Los Matadores, Mark Henry. Faltam 3 nomes que não foram confirmados ainda, mas se forem confirmados não tem grande importância, pois não tem chance de ganhar esta batalha real. Possivelmente serão os membros da New Day, Xavier Woods, Big E e Kofi Kingston. E Ascension, aquela dupla que estreou no começo do ano, também podem estar, mas aí já passa dos 20 e eu acho que deve ser New Day mesmo. Só que fechar a quantia não é o mais importante, porque esses últimos não têm chance de ganhar porque são medíocres no momento. E o ganhador, na minha opinião, será o Sheamus. Portanto, esta foi a minha previsão para o WrestleMania 31, evento que acontece domingo, dia 29 de março. Assista o pré-show nas plataformas anunciadas do site da WWE. As mais conhecidas são o YouTube, www.com, Facebook e Twitter. Não se esqueça de me seguir no Twitter, JosiWalter365WW.